Graça e paz. Gostaria de ler o Salmo 23, até porque hoje, se nós chegarmos a algum tempo e formos dizer que iremos pregar no Salmo 23, a impressão que a gente tem é que muita gente se desconecta. Se desconecta por achar que já conhece os Salmos, por achar que já ouviu muita coisa desses Salmos, e tal, até porque não transmite para ele nenhuma novidade. Talvez muitos dizem, já não tem mais novidade, já conhece os Salmos, aí não dá muita importância. Eu gostaria de ler esse texto, é sobre ele, que talvez, com certeza Deus vai falar no teu coração essa hora. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepare-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo. Em meio do meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O salmista, quando ele prepara esse salmo, ele verdadeiramente, sabendo dessa responsabilidade que ele tem, como pastor que ele era, de cuidar, de buscar daquela ovelha que estava perdida, de cuidar daquela que está ferida, de preparar elas para um lugar de pasto verdejante, de lugar de refrigério, e de protegê-la com seu cajado, com o intuito do lobo não tentar roubá-la. E ele, quando prepara esse salmo, que é um poema extraordinário e maravilhoso, ele transfere essa imagem de bom pastor para Deus, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Uma vez fazendo isso, ele quer, através desse salmo, trazendo essa imagem de bom pastor e sabendo que todas as vezes as suas dificuldades, todas as suas lutas, todas as adversidades da vida, Deus era com ele. Deus ia em busca, e quando percebia que estava em dificuldade e que o seu inimigo estava próximo, Deus o protegia. Hoje, nós temos essa certeza, que diante desse mundo caótico, nós sabemos que tem um Deus que é um bom pastor, um Deus que é amável, um Deus que nos protege, um Deus querido, ainda que você ache que está fora do aprisco, que talvez você perceba que você está distante, mas é um Deus que está te protegendo, um Deus que está te guardando. Por isso o salmista, ele verdadeiramente, ele ilustra essa imagem de um bom pastor, porque ele era algo que verdadeiramente experimentava, ele via isso todo dia acontecer, ele era aquele a quem verdadeiramente tinha experiência de cuidar, de amar, de buscar, e ele transfere essa imagem para Deus. Isso me faz lembrar de um grande poeta que iria visitar sua cidadezinha na oportunidade de que estavam inaugurando um grande auditório, um grande lugar de espetáculo, um grande teatro, e ele vem nessa cidadezinha, e chegando aquele grande dia, ele quando chega no auditório percebe que está muito cheio, até porque havia ainda pessoas do lado de fora, porque ele era um grande poeta de grande renome, conhecido, e quando ele começa aquele show de poema, ele percebe que no meio do auditório, embora muito longe e muitos dias não aparecia naquela cidade, há muito tempo, mas ele conhecia o pastor da cidade. Ele percebeu um senhor já de cabelos brancos, um pastor já aposentado, já na sua velhice, e ele, talvez, para poder verdadeiramente fazer com que o povo tivesse alguma novidade,
talvez para descansar, até a própria voz, ele convida aquele pastor e pede a esse pastor para que ele recitasse o Salmo 23. E aquele senhor pediu gentilmente que ele recitasse. E ele insistia para que aquele pastor pudesse recitar. E o pastor dizia o seguinte para ele: não recita você primeiro, quando o senhor recitar, eu vou recitar o Salmo 23. E aquele grande poeta, ele começou a recitar com toda aquele Salmo 23, com toda a técnica, em posição de voz, de respiração, de modo que aquela grande multidão, quando ele terminou de recitar aquele Salmo 23, todos de pé aplaudiram. Foi assovios, eram gritos, aplausos, e aquele cenário todo maravilhoso de luzes, e todo aquele povo de pé aplaudindo aquele grande poeta. Terminando, ele chama aquele senhor, e aquele pastor humilde, simples, já de idade, com seus cabelos brancos, com a sua voz trêmula, ele começou a recitar o Salmo 23, sem nenhuma técnica de voz, sem nenhuma imposição de voz de grande respiração, mas naquela simplicidade, a sua voz já trêmula por causa da sua idade, sem nenhuma técnica, sem nenhuma experiência em termos de usar até um próprio microfone, embora já tivesse tido a oportunidade de pregar usando alguns aparelhos, e ele começou a recitar o Salmo 23. Terminando de recitar o Salmo 23, ao contrário de que houve quando aquele poeta terminara de recitá-lo, houve-se um grande silêncio naquele lugar. Não se ouviu o som de assobios, de aplausos, só se percebeu um grande silêncio. E diante daquele silêncio, ao as pessoas contemplarem, ao olhar um para as outras, percebeu que muitas pessoas estavam chorando, muitas pessoas de cabeças baixas, e aquele silêncio se instalou naquele ambiente. E o poeta pegou o microfone daquele senhor e diz uma frase interessante. Sabe qual é a diferença? Eu conheço o Salmo do pastor, porém ele conhece o pastor dos Salmos. Verdadeiramente, irmão, muita gente conhece o Salmo 23. Muita gente, irmão, conhece esse salmo. Talvez muita gente, como eu havia dito no início, se desconecta quando um grande pregador ou até um simples pregador vem trazer uma palavra baseada no Salmo 23. Como eu disse, porque já conhece. Talvez digam que talvez não tem mais novidade a arrancar dali. Mas, verdadeiramente, irmãos, não adianta nós conhecermos só o Salmo 23 e não conhecermos o pastor do Salmo. Você conhece o Salmo 23 ou você conhece o pastor dos Salmos? Que você possa meditar nisso, em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Graças a Deus.